Não, mas o que a gente faz agora? Léo, Maicon, Puma e Vitor Luiz. A zaga do Vasco é simplesmente pavorosa. Gente, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu não tô em casa, eu estava no estádio. A festa hoje estava muito bonita. O Vasco vinha de no Brasileirão 2 derrotas e agora não perde, é um empate, mas é um empate com gosto de derrota. E é com gosto de derrota porque a zaga é muito fraca. O Vasco chega pro jogo de hoje sem o João Vitor, que tá machucado a uma cota, e portanto ele entra em campo com o Léo Pelé. Tem barulho de música no fundo. Você ignora? Você faz esse favor pra mim? Obrigado, O Vasco chega pro jogo de hoje com Léo Pelé, Maicon, Pumita Rodrigues, porque o PH tá suspenso, e Vitor Luiz. Gente, não existe. Existe time que às vezes é bom, mas não encaixa, e por isso perde, e por isso vai mal. O time do Vasco não é que ele não encaixou, é que ele é ruim. Ele é simplesmente ruim. O Vasco do meio pra frente, ele tem um time ok, um time que assim, faz sentido estar na Série A. Você olha hoje, o Vasco quando sai o Paê, entra o Coutinho, tem o bom Verratti, que hoje foi reserva, e eu vou falar disso. Mas enfim, do meio pra frente, é um time de Série A, é um dos melhores times? Pelo amor de Deus, não. Tá longe, inclusive. Mas, do meio pra trás, é um time que eu acho que, sinceramente, passaria aperto na Série B. E vamos lá. O que eu achei hoje da escalação do Vasco? O Verratti no banco. E provavelmente, para não falar certeza, provavelmente, poupado por causa da Copa do Brasil. Ainda estamos vivos, graças a justamente ele, que fez o gol contra o Atlético Goianiense, e aí hoje ele é poupado. E na ausência do Verratti, a gente vê o quanto a ausência dele é sentida. O Vasco é muito dependente do Verratti. Por um lado é bom que a gente pode depender de um cara, que a gente tem alguém tão bom quanto ele. Por outro lado, tamanha dependência não é legal, porque assim, quando ele não tá, o Vasco é um time muito pior. Começa o jogo e a gente toma gol com 4 minutos. É mais uma vez que eu venho para São Januário e que eu passo raiva. Tive a vitória do São Paulo, né, 4-1, que foi muito feliz, mas cara, o gol de hoje, o erro do Léo Pelé que se embanana sozinho. Ele estava claramente na frente, o lance era dele, você vê que até o posicionamento da zaga é tipo assim, não, ganhamos essa bola. E aí o Léo Pelé vai lá e faz o que o Léo Pelé consegue fazer, o que ele costuma fazer. A música tá bem alta. Ô, gente, eu tô reclamando aqui, baixa a bola aí. Enfim, eu poderia vir aqui fazer piada, eu ia até brincar que, pô, se o Léo Pelé lança um curso de como virar jogador profissional, o dele eu compro. Porque assim, se o Neymar quiser me ensinar a virar jogador, não tem muito o que eu aprender com o Neymar, porque o Neymar de fato é bom, então faz sentido ele ser jogador profissional. O Léo Pelé eu gostaria de aprender. Porque se o Léo conseguiu, talvez ele tenha algo a ensinar, porque aqui dali não faz sentido. Mas enfim, eu ia brincar com isso e com mais coisas e tal, mas ele é um jogador ruim. Ele se recuperou durante o jogo, teve ali momentos que ele estava demonstrando um pouco de raça, mas é pouco. Na hora H, na hora importante, ele volta a ser o zagueiro que ele é, que é fraco, que faz eu sentir saudade de zagueiro que não tá mais aqui, que eu tô falando do Medel, e que faz mostrar pra gente o quanto a gente precisa de contratação de zagueiro. O Vasco tá negociando com Piriri, Pororó e não sei o que lá, mas contra-ataque é bom nada. O Vasco, o Léo Pelé não dá, cara. O Léo Pelé, assim, ele se recupera e tal, não quero ficar fazendo aqui, sabe, tirando o cara pra merda de graça, mas é realmente um jogador ruim, é um jogador decepcionante. Ele cresce em alguns momentos, só que no final do jogo ele vai lá e caga tudo de novo. É um jogador fraco, o erro que ele tem hoje é mais um para a série de erros dele. E assim, o Léo foi muito vaiado hoje, tá? A partir do momento que ele falhou no primeiro gol com apenas 4 minutos, todo momento que ele encostava na bola, ele era vaiado. E aí, para deixar bem claro que não era uma birra do torcedor do Vasco, tipo, o torcedor não tem nada exatamente contra ele, tá ligado? Tanto é que, pouco depois, o Léo Pelé acerta um passe, e a galera que tava vaiando já começa a aplaudir ele. Literalmente aplaudindo porque ele acertou 2 passes. Você tá ligado? Tipo assim, a gente não quer pegar alguém pra Cristo. Eu até costumo discordar de vaias em jogadores específicos muito cedo. Porque vai no começo, pô, por mais que o cara errou, tá começando. E aí você vê que depois tem um apoio, tem um aplauso, mas não tem o retorno dele. O Léo é realmente fraco, e o mesmo vale pro Maicon, só que eu acho que o Maicon ainda é um pouco menos pior. E agora falando das laterais, não tem lateral não. Vamos pro próximo tópico. É ruim. É reserva, né? Hoje Piton e PH fora fizeram falta pra caramba. A gente chega no meio de campo, e no meio de campo não tivemos Matheus cabeça de nós todos, o Matheus Cocão. E também fez muita falta. Assim, o Souza entra hoje e dá um passe bom aqui, um passe bom ali, mas ainda sem ritmo. O Coutinho hoje é preterido, é deixado de lado,
para colocar o Payet de titular. E eu acho justo. Hoje o Payet tem jogado mais bola do que o Coutinho. O Coutinho tá mal, Josão? Pô, o que você acha? O Coutinho, ele ainda tá sem ritmo, ele chega agora no quê? No terceiro, quarto jogo, e de fato ele não rendeu quase nada por enquanto. Mas é normal, eu imagino que seja questão de tempo para ele se adaptar. É bem verdade que ele é um jogador que em outros times ele mostrou rendimento, ele mostrou resultado mais rápido. Tem até um probleminha de, nos últimos times aí que ele passou, ele mostrava muito rendimento no começo e depois decaía. Só que agora a gente chega no terceiro, quarto jogo, não sei ao certo, e ele mostrou muito pouco. Mas vamos ter calma, é um jogador que a gente sabe que é fora da curva e que provavelmente vai se enquadrar, assim como agora o Payet está jogando melhor. E o próprio Payet, cara, o Payet ele demorou para dar certo, né? O Payet ano passado, quando ele chegou, já sendo o maior salário do time, ele comia banco, ele não conseguia ser titular num time muito ruim do Vasco. Então assim, agora o Payet começa a crescer bastante, ele tem rendido melhor do que o Coutinho, e eu acho que assim, é bom pro Vasco você, tipo assim, trocar um pelo outro e tal, você ter os dois no time, é bem da hora, ter os dois é bem legal. Mas enfim, termina o primeiro tempo, o Vasco jogando de forma muito mal, o Vasco jogando mal dentro de casa, contra um adversário que não era forte. Com todo o respeito do mundo, você pega pra ver o time do Red Bull Bragantino e não tem time grande ali não tem jogadores de ponta. Inclusive, o atual goleiro do Red Bull Bragantino é ex-Vasco e é horroroso, que é um Lucão, péssimo. E, inclusive, o Vasco faz um gol que o juiz não valida, que estava corretamente impedido, mas assim, que o Lucão ele meio que não sabe que o goleiro era ruim. O time deles, com todo respeito, não é um time grandioso, tá ligado? Você não tem nem sequer, sei lá, o Léo Ortiz lá mais, já foi embora, tá no Flamengo. Então assim, mesmo sendo um time bem mais ou menos, ele estava sendo superior ao Vasco, o que é um problema. O Vasco não estava conseguindo ser, sabe, massa, não estava conseguindo ser legal, ser superior dentro de casa contra um time mais... Enfim, é problemático. Vem um intervalo, o Verratti entra e aí a coisa muda. O GB, que hoje foi colocado no lugar dele, mano, ele faz um primeiro tempo horroroso. A verdade é que assim, ele entra no lugar do Verratti no primeiro tempo, só que ele não faz a função do Verratti. Ele não é um centroavante, ele não vai na área. Inclusive tinha muita gente reclamando disso no primeiro tempo. Tem até vídeo aí de tipo assim, você vê que ele não pisa na área, sendo que a área é o lugar que o Verratti mais pisa. Então no segundo tempo entra o Verratti e mantém-se o GB que estava deixando claro no primeiro tempo que ele não tinha jogo aéreo, só que aí no segundo tempo ele vai lá e faz um gol de cabeça. Então assim, ele cala a nossa boca, mas é bem verdade. Jogou basicamente nada no primeiro tempo, mas que bom que voltou melhor no segundo. A ajuda ali do Verratti e tal, chamando marcação, faz com que o GB faça um gol de cabeça. E eu não sei, assim, eu acho que o GB não é ninguém pra gente ficar empolgado não, tá ligado? Caramba, fez um gol. Nossa, esse aqui é uma joia da casa. Não me parece ser não, mas quem sabe. Mas o Verratti entra, o GB faz o gol, e aí a gente tem que falar do passe do Payet, que se eu não me engano vai no que? No Vitor Luiz, é um baita de um passe, o Payet acha ali, o Payet estava realmente desequilibrando. A gente espera muito do Coutinho, da barreira virar baile, e do Coutinho desequilibrar, mas por enquanto não, por enquanto. O Payet hoje, ele estava sendo o cara que desequilibrava, ele voltava para buscar a bola, ele estava caçando o jogo, ele estava distribuindo ali, e sendo o cara que acha o passe difícil, que tem coragem de arriscar, que não só tem coragem, mas que estava acertando. Enfim, o Vasco empata, muda ali o cenário e faz o segundo gol. O Vasco vira. Uma bola que chega no Verratti, nossa, que novidade, quem diria? E aí o Verratti domina, o Adson chuta, o Adson, que provavelmente foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo. Ele faz um gol aí, mostra a camisa pra torcida a lá Lionel Messi, e o Verratti sendo importante mais uma vez. O Verratti parece ser chato de marcar. Chato. O Verratti deve ser um zagueiro que assim, ou deve ser um atacante que os zagueiros passam um aperto, porque ele faz uma parede maravilhosa, ele no jogo aéreo é enjoado até demais, tá ligado? Deve ser um cara insuportável pra parar aquele homem. E aí ele faz meio que um domínio, o Adson faz o gol, vira a partida, é mais uma virada, porque a última vez que eu vim a gente virou contra o São Paulo, assim, a torcida incendeia, a torcida tava maravilhosa nesse momento. E aí, cara, o Vasco assim, ele passa a dominar o jogo, o Coutinho entra na vaga do Payet, dessa vez eles não jogam juntos sequer um minuto, o que eu acho acertado, só que entra também Zé Gabriel, e aí o Léo Pelé e a zaga como um todo, que tinha começado a melhorar, cara, no finalzinho do jogo, lance dentro da área, o jogador sozinho. Então, é erro de quem? É do Léo? É, mas não somente dele. A marcação na hora do cruzamento não existe, não tem marcação. Dentro da área é um apagão coletivo, 43 do segundo tempo, e o Vasco toma gol de empate. 40... Assim, cara, a sensação é de desgosto. Como eu falei, é um empate que tem
todo o sabor de derrota. Assim como na Copa do Brasil a gente tinha empatado no finalzinho e aí ficou um empate com gosto de vitória, agora não. Agora é um empate no final, só que é eles que empatam contra a gente. É um sentimento de derrota, pô, a torcida apoiou, a torcida lotou o estádio, o time tava ganhando, tava sendo superior, só que aí vai lá do nada e toma um gol fantasma, um completo apagão. Eu acho que assim, olhando a longo prazo, o Vasco vai brigar para não cair? Provavelmente. Eu acho que assim, não vai ser uma briga tão forte, mas que vai ficar muito mais perto da zona do que pensando em Libertadores, vai. Só que eu acho que a coisa pode melhorar, porque quando voltar o João Vitor e ganhar ritmo, e se contratar algum zagueiro, a coisa muda, a coisa melhora. Hoje tivemos uma zaga com dupla de laterais, tivemos uma defesa com dupla de laterais reserva e uma dupla de zaga que o seu principal zagueiro não estava, que é o João Vitor. Enfim, o Vasco se contratar melhora, tá ligado? Mas tem que contratar urgente. Eu já tô falando isso há muito tempo, todo mundo tá falando. No último jogo eu até fiz uma comparação, uma analogia que tipo assim, pô, se a sua casa tá pegando fogo, você tem que correr para apagar um incêndio. E o Vasco é isso. A zaga do Vasco é um incêndio que precisa ser apagado. O Vasco, assim, como eu falei no começo desse vídeo, não é que é um time bom que não encaixou. É um time ruim. É um time bem ruim. São jogadores limitados que estão ali tentando fazer o seu melhor, só que o melhor deles é ruim, é fraco, é pouco. O time do Vasco hoje, principalmente o segundo gol, o primeiro é total na conta do Léo Pelé. O segundo gol, cara, é um apagão, é um erro de, sabe, cruzamento, é erro de pelada. Erro de pelada, é erro que eu faria. Só que eu posso. Eu não ganho $500 mil por mês pra jogar num time de Série A, tá ligado? Quem ganha não deveria. Enfim, terceiro jogo meu aqui em São Januário, uma vitória, um empate, derrota. Hoje foi um empate bem amargo. O que vocês acharam, pessoal? Time bem vagabundinho na zaga, hein? Comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir. É nóis.